Ao tratar sobre economia, Dória disse esperar que Alckmin tenha o bom senso de privatizar a Eletrobras, ou melhor, privatizar a Petrobras, caso eleito. Quando o assunto foi segurança pública, Dória enfatizou que será muito mais duro nessa área do que Alckmin. Vamos ouvir esse trecho, o André tem ali pra gente, solta aí. Nós precisamos ter uma visão diferente. E diferente também será na área de segurança pública, Vila. Eu tenho muito respeito pelo governador Geraldo Alckmin, pelo que ele fez, mas nesta área nós teremos uma posição mais dura e mais firme. Candidato, o senhor acabou de fazer um contraponto ao Geraldo Alckmin. O senhor disse que respeita a sua atuação nessa área da segurança, mas que o senhor será muito mais duro. Ao fazer isso, o senhor não deixa uma porta aberta para essa eterna especulação de que o senhor pode vir a substituí-lo? E aproveitando, perguntar por que o senhor acha que Alckmin não decola em São Paulo, estado que governou em 4 mandatos? Vale um registro que São Paulo tem os melhores índices de segurança do país. 7,4 homicídios para 100 mil. É o estado com o melhor índice do Brasil. Mas não basta ter índice, você precisa ter sensação, o sentimento da segurança de maneira clara. Não estou contestando aqui a política de segurança que o governador Alckmin implantou, mas eu serei mais duro. Cada um tem a sua forma de gerir. Na área de segurança, eu serei muito mais duro e não haverá nenhum tipo de condescendência. E aí, Vera, você que participou da entrevista, o que achou da postura do ex-prefeito João Dória e também dessas falas dele sobre o Alckmin? Intrigante, Vitor Brown, para dizer o mínimo, porque algumas dessas contraposições que ele fez entre a sua própria personalidade, seu próprio estilo e suas propostas e as do Geraldo Alckmin foram feitas por vontade própria, sem que fosse questionado. A questão da Petrobras não estava em pauta, afinal, era uma entrevista com um candidato ao governo de São Paulo e não um candidato à presidência. Então, Petrobras não era assunto. Acho que a Denise foi quem perguntou das privatizações daqui da prefeitura, aquelas que ele propôs na campanha e não chegou a realizar porque deixou um mandato antes disso. E aí foi ele, João Dória, quem fez o link com a Petrobras e cobrou este bom senso do Alckmin. Quando eu enfatizei o fato de que era a 2ª ou 3ª vez que ele puxava o governador para conversa sem que tivesse sido questionado, ele falou que sim, que sabe que o Alckmin tem dito que não vai privatizar a Petrobras, mas voltou a dizer que espera que ele tenha bom senso e ouça os economistas que estão com ele. A meu ver, ele deixa, sim, uma porta aberta para essa... Apita o terminou árbitro, o jogo, terminou. Eu interrompi porque eu vi o A gente acompanhou ao vivo aqui a narração do Fausto. Terminou Croácia e Inglaterra, Croácia finalista da Copa do Mundo. Então, retomando o fio da meada, Vitor, ele deixa sim aberta uma porta, a meu ver, para as especulações de que pode querer substituir o Alckmin como candidato do PSDB à presidência. O que pode estar por trás desse comportamento? Eu passei o dia tentando conversar com pessoas, aliados dos dois, para entender esse mal-estar que pode estar na gênese dessas estocadas que ele deu no Alckmin aqui. Me dizem que as pesquisas em poder do PSDB mostram sim um desgaste do Alckmin, principalmente na questão de segurança no Estado. Como o Dória está na dianteira, mas tem nos seus calcanhares o Paulo Scaff, ele precisa se diferenciar do Alckmin, se mostrar mais duro, principalmente para um eleitor que é um eleitor híbrido, um eleitor que é tucano para votar para o governo, mas é bolsonarista para a presidência. Então é a este eleitor que ele tenta falar quando fala mais grosso na segurança. Mas isso atrapalha uma outra coisa que ele próprio, Dória, vem cobrando, que é que o Alckmin esteja mais próximo dele na campanha, defina um palanque único, defina que ele é o candidato, faça agendas com ele aqui no interior de São Paulo. Então, para mim, foi uma postura um pouco surpreendente nesse aspecto. Eu não sei o que está exatamente por trás, mas certamente não ajuda no clima entre os dois, que já não era bom, já era de desconfiança recíproca. Hoje isso foi agravado, tem um mal-estar no PSDB, todos os tucanos com os quais eu conversei, achando que as declarações dele foram muito duras no momento em que o Alckmin já está fragilizado e que esse fogo amigo não ajuda em nada. E aí, Andreasa, como é que você viu essa entrevista? Eu acho que o conjunto da entrevista do João Dória consistiu num equívoco político. Do ponto de vista político-eleitoral, um grande equívoco. Eu sei que existem essas pesquisas que os partidos encomendam, que indicam para cá ou para lá, mas o João Dória precisa se lembrar que, nessa altura do campeonato, ele não pode mais se vender como gestor. Aquela ideia inicial que ele apresentou ao se lançar a prefeito,
e que funcionou, e que foi decisiva, já não cola mais. O João Dória é aquele que se vendeu como gestor, mas que não geriu, que abandonou a prefeitura. Então, quando ele se lança governador de São Paulo, ele precisa de alguma base, de algum lastro, de alguma âncora. Essa âncora é o Geraldo Alckmin. São as gestões do Geraldo Alckmin, especialmente na segurança pública. Me parece um erro do Dória chamar a queda do número de homicídios sobre 100 mil habitantes, que é um número espetacular em São Paulo, considerando a complexidade da segurança pública nesse estado, de detalhe. Ou como ele disse, deixa eu fazer um registro aqui. Não, isso não é um registro, isso é decisivo. E o Dória precisa se apegar a isso, porque isso é uma experiência de gestão bem-sucedida, goste-se ou não do Alckmin, que ele, Dória, não tem. Dória não tem coisa alguma a apresentar. Ele vai para uma campanha disputar contra o atual governador e contra o Paulo Scaff, numa posição que hoje pode parecer muito confortável para ele, mas eu vou fazer uma previsão aqui que não é pai Andreasa, não. Uma previsão de natureza política eleitoral. Quando a campanha começar, e não falta muito, o João Dória vai precisar muito mais do Geraldo Alckmin trabalhando por ele no estado de São Paulo do que o contrário. Ô Vera, aí o Dória evitou sempre falar sobre a questão do abandono do mandato, né? Ele foi questionado algumas vezes, né, sobre o fato dele não ter cumprido os 4 anos. Você, inclusive, foi muito bem, né, no momento em que eles falavam sobre foi questionado sobre a privatização. Você lembrou bem, ele falou que não deu tempo de fazer, né, porque é um processo muito demorado. E você fez a observação correta. São 4 anos de mandato por isso, né? E o prefeito a todo momento se esquivava desse assunto. Parece que é mesmo o que vai mais atrapalhar a campanha, né? É um calcanhar de Aquiles muito grande. Ele ficou incomodado, inclusive, com as perguntas. Vocês gostam desse tema, né? Eu vim aqui para falar de futuro, de propostas. Pois é, mas não é bem assim. O candidato não vem aqui para falar do que ele quer. Ele vem aqui para falar do que são os temas que vão ser importantes na campanha. E esse certamente será um deles. E não é por capricho, não é por nada, é porque isso é fulcral. Se a pessoa se vende como gestor e na primeira oportunidade de gerir, cai fora e vai fazer outra campanha como político, ela não é um gestor, ela é um político, assim como disse o Andreasa, acabou de dizer, e eu disse isso com todas as letras para ele. Apontei a contradição dele insistir nessa cantilena, eu não sou um político, eu sou um gestor, balela. Ele fez política ao ser candidato, pré-candidato na prefeitura, disputou prévias, fez a política interna, aquela política bem comezinha, aquela bem rastaquera de partido, ele fez para vencer uma prévia para prefeito. Aí fez política para ser candidato a prefeito. Fez política para tentar ser o candidato do seu partido à presidência, mas fracassou. Fez política para disputar outra prévia para candidato ao governo do estado e faz política agora. Ou seja, ele queria qualquer coisa menos ficar na prefeitura. A verdade é essa. Então, o João Dória vai ter de ter uma explicação mais convincente para isso. Principalmente, Vitor, porque o eleitorado de São Paulo não ficou satisfeito com isso. E vê agora, na gestão do Bruno Covas, todas aquelas vitrines que foram vendidas no curtíssimo mandato do Dória, meio se esvaindo. A zeladoria está abandonada, a Cracolândia, que ele disse que acabou, continua lá para quem quiser ir lá e visitar. E o Bruno Covas, que ele deixou na cadeira que lhe foi dada em primeiro turno de mandato pelo eleitor de São Paulo, Bruno Covas agora vai ser coordenador da campanha do Geraldo Alckmin no estado. Isso significa que também vai dividir o seu tempo entre a prefeitura e a política. Então, São Paulo, neste momento, tem um prefeito em meio expediente. Um vice-prefeito que assumiu em meio expediente. É essa a situação. Então, se ele acha que isso não vai ser importante na campanha, ele está ou mal assessorado ou muito equivocado. E aí, fala, Andreasa, depois eu passo para o Madu. Tem outro pormenor aí, complementar a minha fala inicial, relativamente aos números de segurança pública de São Paulo. Se o João Dória, que é o candidato do PSDB, que vem administrando São Paulo desde sempre, não assumir para si as virtudes dessa gestão na área de segurança pública, alguém o fará. E será o Márcio França. Me parece um erro político grave abandonar um legado que é consistente. Esse número de mortes sobre 100 mil habitantes, a queda extraordinária, é um número importante num momento em que segurança pública é, sem dúvida nenhuma, um dos principais interesses do eleitor. O João Dória não tem o que apresentar. Ou ele se apega
aquilo que foi construído por seu partido ou alguém capitalizará isso. Naquele episódio da policial que matou o ladrão na frente da escola da filha, deu para ver que o Márcio França não hesita mesmo em abraçar essa área da segurança pública. Marcelo Madureira, e aí, Madu? Opa, boa tarde a todos. Eu acho o seguinte, eu só posso atribuir essa fala do João Dória a uma coisa, ao efeito PSDB, que é o partido mais desunido do mundo, né? É tipo o escorpião e o sapo, né? Que o escorpião que pica o sapo, né? Depois que atravessa o rio, porque é o seu jeito, ser escorpião. Eu não consigo, inclusive como habitante da cidade do Rio de Janeiro, entender muito essa discussão sobre violência e criminalidade, né, os números, os indicadores de São Paulo, e até mesmo ser crítico, porque eu vivo a realidade do Rio de Janeiro, que é uma realidade assim um pouco mais violenta que a da Síria. Então, eu invejo os paulistas nesse item. Agora, é engraçado que, olhando esse discurso do João Dória, tem uma coisa que está incomodando aqui a minha mente, e que eu não descarto, porque a política é a arte das coisas impossíveis e bizarras, mas eu tenho para mim que, para o PSDB, o João Dória ainda funciona como uma espécie de reserva técnica da candidatura do Alckmin à presidência da República, no caso dela não decolar de maneira nenhuma, deles chegarem a essa conclusão, né? Lançar o João Dória na 1ª hora, né, como uma candidatura, digamos assim, mais possível. Daí, talvez exista, então, esse discurso, digamos assim, vamos falar hostil, né, para dizer o mínimo, né, o bola nas costas, para lembrar da Copa do Mundo, né, o fogo amigo, para lembrar dos índices de criminalidade. Só consigo ver nessa explicação do João Dória perceber essa possibilidade de dar uma pernada no Geraldo Alckmin. Vai lá, Andreasa. Porque é o seguinte... se o PSDB não decolar com o Geraldo Alckmin, não decolará com o João Dória. O João Dória tem sido testado em pesquisa também, fica nessa mesma faixa modesta dos 4%, 5%. O raciocínio é outro. O eleitor de São Paulo, o eleitor que vai votar para governador em São Paulo, é que pode começar a se incomodar em ter um candidato, no caso João Dória, que fica flertando o tempo todo com uma campanha presidencial. Quer dizer, isso faz reforçar a memória do que ele fez na prefeitura. Prefeito eleito de São Paulo, 1 ano e pouco depois, larga o troço para disputar o governo do estado. Agora, pré-candidato a governador de São Paulo, entrevistado numa rádio como a Jovem Pan, fez um discurso que quase não falou sobre São Paulo. Discutiu do Brasil. O eleitor que votará para governador em São Paulo também quer que o candidato a governador seja candidato a governador. Isso é uma obviedade. Essa prática de deixar uma portinha aberta, que é um disparate, para ser candidato a presidente, atrapalha inclusive a sua campanha a governador. Está mal assessorado o ex-prefeito João Dória. Eu tenho só uma dúvida quanto a essa questão da segurança e o quanto existe a percepção no Estado ou não dessa melhora promovida pelo governo do PSDB e do Geraldo Alckmin. Ela é real, ela existe em estatísticas para quem quiser ver, principalmente no quesito dos homicídios, mas a sensação de segurança, algo a que o Dória se referiu na entrevista aqui, não é assim tão grande, principalmente no interior, que era antes mais pacato, tinha uma vida mais tranquila e agora vivencia uma realidade ali que tem violência de drogas, tem também latrocínio muito grande. Então, ele que tem rodado o Estado tem sentido isso, tem sido cobrado a respeito disso. E esse mesmo eleitorado que cobra essa postura mais dura e mais incisiva é um eleitorado que se diz bolsonarista, se manifesta em favor do Jair Bolsonaro. É um eleitorado principalmente formado
por moradores ali do campo, que têm uma atividade rural, etc, etc. Mas não só. Também as grandes cidades do interior de São Paulo, uma forte presença de um eleitorado Bolsonaro. Então, é um eleitorado híbrido Bolsodória. Ele faz um cálculo muito imediatista, o Andreasa tem razão. Ele olha para esses índices, ouve o que as pessoas lhe cobram quando está andando pelo estado, faz um cálculo imediatista de que ele precisa ser duro. E aí ele fez esse discurso aqui, do bandido que encontrar um policial na rua na minha gestão. Foi um discurso quase malufista. Concordo, um cálculo imediatista que não leva em conta a necessidade do partido de propagar esses ganhos, essas melhoras na área de segurança, mas isso é o Dória, ele é alguém que joga para si. Na questão da Lava Jato também a resposta foi muito nessa linha. Perguntaram a ele sobre Paulo Preto, sobre Lava Jato, ele falou, o que eu posso responder é por mim, eu não estou na Lava Jato. E aí, de novo, mesma lógica, lança o Alckmin a própria sorte, lança José Serra a própria sorte, a Luísio Nunes a própria sorte, o Vilo, a Denise, eu já não me lembro, não, foi o Augusto Nunes perguntou, e o apoio do Aécio? Ele falou, Aécio não vota em São Paulo, então o jogo dele é o jogo do eu sozinho. Claro que isso lá na frente pode lhe cobrar um preço, ele pode ser necessário que ele tenha o apoio do Alckmin de alguma maneira. Por hora, isso não está muito claro, porque tem, de fato, essa fadiga de material do PSDB em São Paulo. Pois é, só antes de a gente virar a página, eu lembro que essa é a nossa pergunta do dia. Para que você participe pelo WhatsApp, é só mandar mensagem 11 931 17 0620, 931 17 0620. Fala, Andreasa. Falta a esses autoatribuídos novos políticos, a nova geração da política, João Dória, Rodrigo Maia, ACM Neto, falta essa turma cultura política. A Vera foi muito precisa aí. Eles se orientam muito por tabelas, gráficos, pesquisas, com cenários imediatistas, não tem profundidade, não tem cultura política. O resultado é da Atena. É mergulhar numa candidatura como a do Datena, para ser esculachado depois.